Vamos lá. Prezados, nós vamos fazer o seguinte, a dinâmica da aula, né, diante do que vocês ouviram, as circunstâncias que houveram hoje, né, diante da minha impossibilidade, por questões profissionais, a gente vai vamos trazer alguma dica. Eu sei que o curso que vocês estão fazendo tem a temática de engenharia, e obviamente, a gente, diante dessa temática que os senhores aí estão abordando, nós vamos fazer uma aula, e a ideia da próxima aula, inclusive, com uma temática um pouco mais aprofundada, né? Nós vamos falar sobre questões que envolvem a obras de forma direta, obras e reformas, né? Principalmente da NBR, que muitos aí já conhecem, outros nunca ouviram falar, né? Mas tenho certeza que os senhores que são síndicos aí, ou engenheiros que estão à frente, conhecem bem a 16280, que traz aí a questão de normas e obras e reformas em condomínio, né? Então, dentre outras diversas NBRs que nós sabemos que são de extrema relevância e importância para que os senhores se atentem. É claro que quando eu ministro esse curso, pessoal, para diversos advogados, né, que participam lá do curso que a gente ministra na ESA, palestras para síndicos, né, voltados nessa parte de mais que envolve questões de garantias, obras, reformas, obviamente, a gente vai tratar sobre um ponto de vista jurídico, né, diante de tantas normas, né, diante de tantas NBRs e tantos problemas, né, que os condomínios aí cada dia apresentam. O que nós queremos fazer? É dar algumas dicas importantes, né, algumas dicas legais, desde o processo que envolve lá a proposta, a assembleia, a contratação da empresa, né, quais são os critérios mais importantes, o que deve ser avaliado na hora de escolher uma empresa, o que avaliar. E eu vou ter a participação da síndica profissional aí, Doane, que eu também já acompanho o trabalho há muito tempo dela, e a gente vai fazer um bate-papo. Ela vai entrar, acho que na sala, não sei se ela entrou ainda, mas ela vai entrar e aí a gente vai fazer vou fazer algumas perguntas, entendeu? Trazer um pouco da experiência dela também nesse sentido, tá bom, pessoal? E a gente vai trazer com certeza uma parte bem prática para os senhores aí, quais são os critérios. Bem, uma das questões importantes, né, já começando a aula, pessoal, que a gente... e aí, claro que depois, eu já falei para o Emerson, pessoal, a gente vai disponibilizar os slides para os senhores, tá bom? Mas hoje vamos fazer um bate-papo aí. Uma das questões importantes é que a gente, como jurídico, diante de uma obra que será realizada, né, no condomínio, pode ser considerada uma obra de grande, médio ou pequeno porte, obras em unidades residenciais, principalmente os condomínios mais novos, né, aqueles condomínios que recém são entregues pelas construtoras. E aí nós temos diversos problemas, situações que começam a surgir no condomínio. Então, obviamente, a gente tem a temática de aula que poderia tomar duas linhas aqui, pessoal. Uma seria essa parte que envolve a entrega dos imóveis, garantia das áreas comuns e aí as ações pertinentes no que tange também a decadência, prazo de prescrição em relação à construtora. Seria uma aula, um viés de uma aula que a gente vai poder falar no segundo momento. Mas o que eu quero tratar para vocês hoje não é pensando nessa seara, e sim a do dia a dia, né? Eu sei que os senhores estão tendo diversas palestras, né, do curso que o Paulo e o Emerson estão organizando com muita maestria, trazendo aí, claro, engenheiros especializados que estão trazendo, tenho certeza, muitas dicas, né, na questão técnica, principalmente. Mas eu, como na condição de advogado da área condominial, eu venho trazer alguma segurança jurídica nesse sentido. E que segurança jurídica seria essa? Vamos pensar, por exemplo, numa questão que envolve obras em condomínio, né? Ou seja uma obra de fachada, seja uma obra aí de uma revitalização de pilotis, dentre outras questões que nós temos que avaliar muito bem o contrato, né? Então, antes do contrato, obviamente, segue aquele modelo da proposta, né? Vocês vão levantar as empresas serão indicadas, né, por grupos de síndicos, por pessoas, para vocês realmente, já diante de um projeto já apresentado, previamente aprovado já pela Assembleia, obviamente, né, aí vocês vão solicitar essas empresas as propostas. As propostas é o primeiro momento, tem que se tomar muito cuidado com o que os senhores vão levar aí para escolher na Assembleia, não é isso? Então é o momento já inicial que quando o síndico recebe as propostas da empresa, automaticamente a gente já pode fazer uma avaliação técnica dessas propostas. Primeiro, a parte de engenharia vai ver se realmente as propostas que vão ser apresentadas estão condizentes com o projeto. Então, olhando, claro,
a parte técnica. Esse é um primeiro ponto. Após isso, nós vamos avaliar as empresas que apresentaram aí as propostas, nós vamos buscar, aí na parte jurídica, fazer um levantamento dessas empresas. Como é que é feito esse levantamento? Nós vamos buscar os processos que essas empresas têm, se é que tem algum processo. Nós vamos buscar, diante do CNPJ, do CPF, do sócio administrador, nós vamos buscar informações que com certeza vão trazer essa segurança jurídica. Então, informações que são de suma importância, pode até não parecer, mas que realmente tem que ser avaliado. Doutor Anderson, eu posso pedir essa ajuda também à contabilidade, uma administradora, para poder fazer uma avaliação no que tange às certidões negativas, positivas, né, com efeitos negativos, dentre outros? Pode também. A contabilidade, ela pode, obviamente, ou a administradora, contribuir nessa pesquisa, tá certo? E processualmente, obviamente, nas questões processuais, nas questões trabalhistas, nas questões previdenciárias, o jurídico vai fazer um levantamento. Então, nós estamos nesse primeiro momento, pessoal, nos munindo, né, munindo o condomínio de uma segurança prévia, para que não leve qualquer empresa na escolha de uma assembleia e aí possa, diante de uma obra de grande porte, e aí eu vou trazer cases para vocês, cases que deram certo, de sucesso, como nós chamamos, e cases que a gente diz assim, não façam isso nunca. E por mais que a gente tente e cuidar dessa segurança jurídica, nós temos um problema muito grande, porque existem algumas situações que, obviamente, os alertas existem, mas que passa aí muitas das vezes pelo crivo de uma assembleia. E essa assembleia não tem a capacidade técnica, muitas das vezes, para conhecer ou verificar a empresa. Perfeito? Então, Doane, você já está aí já entrou, Doane? Já está aí, né? Ok. Boa noite, doutor Anderson, já estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Doane, você chegou a acompanhar essa minha primeira fala inicial? Sim. Eu estou falando para eles nessa questão das escolhas das empresas, né? Vamos pensar numa obra de reforma no condomínio, seja de fachada ou inspeção, ou a parte de pilotis, dentre outras questões que condomínios precisam, e na avaliação. Bem, eu sei que você está executando diversas obras, né? Você está como síndica profissional, eu pedi para você se apresentar também, né? Que eu não lhe apresentei. Você administra hoje diversos condomínios, e eu acompanho alguns condomínios que você trabalha por conta das avaliações que o escritório faz, né, para se gerar essa segurança. Então, empenhando aí, nessa primeira parte de uma contratação, na qual nós analisamos que já imaginamos que o condomínio já tem um projeto, o que você daria de dica aqui para os síndicos, para os gestores, nesse processo inicial de contratação, diante da apresentação da proposta, até aí um momento de ir assinar um contrato? Você, nos seus condomínios, quais foram os procedimentos em relação à segurança jurídica que você... Não jurídica, desculpa, a segurança do condomínio como um todo, não é só jurídica, nós temos a parte, como já falei, técnica, de engenharia, dentre outros, engenheiros fiscais e uma situação. O que você realmente empenhou para se gerar essa segurança, de uma maneira geral, para o condomínio? Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Doane Castro, eu sou síndica profissional. Hoje eu administro 6 condomínios e 4 deles estão em obra. 3 deles estão em obra e outro vai iniciar agora. São 2 obras de fachada, uma de telhado, e vou fazer agora uma obra de... Gente, deu um branco, de impermeabilização de garagem, porque todos sabem que quem mora ali Asa Sul e Asa Norte, garagem é bem complicado por causa das infiltrações. Primeiramente, doutor Anderson, assim que eu tenho um projeto aprovado, eu contrato um engenheiro fiscal, que além de fiscalizar a obra, ele vai me orientar, fazer a carta convite, fazer o escopo do trabalho que vai ser realizado. E depois que eu tenho esse engenheiro contratado, depois que eu escolho, pego as propostas no mercado, né, de 3 engenheiros que já acompanharam obra desse tipo, porque assim, engenheiros, apesar de ele ser engenheiro civil, mas talvez no currículo dele, ele não tenha aquela obra específica. Então, eu sempre dou atenção a isso, ao engenheiro que já tenha pelo menos de 3 a 4 obras naquele currículo, daquele tipo de obra. Depois de pegar essas propostas desse engenheiro, eu submeto ao conselho, mas já orientando o conselho, já, como se diz, dando um norte para o conselho de qual seria o engenheiro melhor para aquela função. Depois disso, eu escolho ali junto com o conselho e passo o contrato para o jurídico avaliar. Depois da avaliação do jurídico, contrato esse engenheiro. E
ele faz a carta convite, todo o escopo certinho, e vamos ao mercado buscar uma empresa que também tenha de 3 a 4 obras com esse escopo. Porque nem toda empresa é especialista em fachada, nem toda empresa é especialista em impermeabilização. E hoje sabemos bem que fachada e impermeabilização é um problema muito grande para o síndico, porque dá muita dor de cabeça. Aí, depois disso, eu visito as obras juntamente com o engenheiro e com a comissão de obra, que é instituída em assembleia, para ver se aquela empresa realmente fez um serviço bom, se ela tem um know-how que ela alega ter, porque papel aceita tudo, o senhor sabe muito bem disso. E conversa com os outros síndicos para ver se está tudo ok. Aí, depois disso, levamos para a assembleia. Normalmente, eu costumo pegar 5 orçamentos, mas desses 5, junto com o conselho, separamos 3 empresas. E dessas 3 empresas, levo essas 3 empresas para a assembleia, não chamo nenhum proprietário de empresa para se apresentar em assembleia, porque eu acho muito desagradável isso. E a comissão de obras, juntamente com o conselho, apresenta as empresas e a assembleia decide por qual empresa. Mas tudo isso eu procuro levar para os meus condôminos a coisa mais ou menos definida. E falo, essa empresa é boa por causa disso. E eu sempre eu falo que é educar nossos condôminos. Eu sempre falo para eles que a gente não tem que ver preço, a gente tem que ver técnica, a gente tem que ver a qualidade do trabalho. O preço, talvez o mais caro não tenha uma boa técnica, e talvez o mais barato também não tenha uma boa técnica. Então, cabe a nós síndicos fazer o dever de casa e levar aos nossos condôminos uma empresa que seja referência, que não vai dar dor de cabeça para nós síndicos, que vai realizar um serviço adequado. Perfeito. E só mais uma pergunta, Duane, só para você terminar de concluir aí. Você no seu condomínio, nos seus condomínios, né? Porque muitos instituem, quando se começa a avaliar e aí começa a saber que o condomínio lá vai ter uma obra, alguns condomínios gostam de instituir chamada comissão de obras, né? E essa comissão de obras, muitos esquecem, e eu sempre tenho reforçado isso para os condomínios, que toda comissão que seja criada no condomínio, seja de obras, seja comissões de melhorias, sejam comissões de festas, qualquer tipo de comissão que o condomínio gosta de criar, pessoas voluntárias que vão poder ajudar na questão condominial, que se atribuam as funções, né? As atividades e os limites. É importante que essas comissões possam participar, e muitos esquecem, né? Vamos eleger uma comissão, colocamos 3 membros, e essa comissão vai fazer o quê? O que ela tem que desenvolver? O que ela tem que acompanhar? Então, nós estamos aqui, obviamente, falando de obras, né? Então, a gente sabe que é importante, muitas das vezes, a participação de comissões, ou não. Tem comissões que não participam, que atrapalham, né? Então, como é que, na sua experiência, não sei se você tem isso nos seus condomínios, comissão, ou em outros não, né? Alguns condomínios imaginam que tem, outros não tem, mas isso para você, sobre sua visão, sobre o ponto de vista como síndica profissional, isso é positivo, né? Ou atrapalha o andamento? Como é que você administra isso? Eu considero muito positivo ter comissão de obra, desde que seja estipulado regras. Porque o síndico tem que deixar bem claro para a comissão: eu sou o síndico, eu sou responsável por essa contratação, eu sou responsável por essa obra. E delegar. As minhas comissões, por exemplo, na 210K, que estou fazendo uma obra, quando eles veem alguma coisa que não está adequada, eles não se reportam à empresa, eles se reportam a mim e eu me reporto à empresa, tudo por escrito, formalizo tudo, todas as coisas que eles estão vendo de errado. Eu me reúno com a comissão, pelo menos uma vez ao mês, até para prestar conta dos pagamentos que está sendo realizado, nas medições, porque eu acho importante a comissão fazer parte desse controle financeiro também. Porque através da comissão, o síndico vai ter o apoio de, se precisar aumentar alguma coisa da taxa extra, levar para a assembleia, porque a comissão está acompanhando o desembolsar, né, do dinheiro. Então, eu procuro também fazer planilhas no que tange aos pagamentos, e a comissão participa junto. Faço reunião com a comissão
para definir o que vamos fazer, como vamos pagar, entre outras coisas. Eu acho interessante que tenha uma comissão, muito interessante, mas tem que ter limites, porque eu já tive comissões que acharam que podiam passar por cima do síndico. E não é bem assim. E aí tive que sentar e conversar, olha, vamos estabelecer limites. E, graças a Deus, está funcionando bem. Perfeito. Então, é interessante que essas comissões, quando criadas, pessoal, se estabeleça os poderes que essas comissões poderão se fazer presente nesse acompanhamento, tá bom? Isso tem que estar definido em assembleia e devidamente registrado em ata, para que depois não crie um problema, né? Porque a gente sabe que o dever de conservar e diligenciar as partes comuns do condomínio está no artigo 1348, o inciso 5º, é muito claro, é do síndico. E a comissão, ela está ali para auxiliar, mas diante de situações que envolvam omissão ou alguma responsabilidade civil, obviamente quem será responsabilizado será o síndico. Então, como tal, é muito importante que haja poderes e limites definidos para que essa comissão possa agregar e não criar situações adversas à administração condominial, tá certo, pessoal? É obviamente que a transparência, a questão as pessoas compartilharem, fiscalizarem, analisarem, pegarem propostas, obviamente isso traz um resultado benéfico para o condomínio, desde que realmente seja feito com uma expertise aí de um engenheiro. Então, aí falando um pouco agora do engenheiro fiscal. O engenheiro fiscal, pessoal, que a Doane bem citou, quando você passa por esse processo de análise de propostas, fazer realmente se as propostas estão adequadas ao projeto, como a Doane colocou na parte prática, se aquelas empresas que estão apresentando propostas têm uma expertise técnica para realmente desenvolver o trabalho que o condomínio vai precisar contratar. Então, é o engenheiro fiscal que já passou, obviamente, por um crivo de uma análise jurídica, porque o engenheiro fiscal, pessoal, ele também, quando ele é selecionado, lembrando, ele passa por uma análise de um advogado ou de um contrato para saber quais são as funções, até quando ele vai atuar, como ele vai atuar, as responsabilidades do engenheiro fiscal. E foi bem interessante falar essa questão do engenheiro fiscal, Doni, que essa semana, sábado passado, eu participei de uma assembleia e eu achei assim intrigante, né? É uma assembleia na qual haviam contratado um engenheiro fiscal já, porque o condomínio vai começar uma obra. Foi um primeiro passo. E tinha uma moradora, né, na assembleia, foi uma assembleia virtual, comentando que ela não concordava em hipótese nenhuma, né, e bateu na tecla essa questão, e aí, obviamente, foi a única pessoa, né, assim, na assembleia, mas de uma forma muito incisiva, dizendo para que o condomínio estava gastando 2 vezes, pagando um engenheiro, que seria o engenheiro fiscal, e pago por mês, e pagando, sendo que a construtora que seria contratada tem um responsável técnico, né, devidamente com as questões que seriam envolvidas, que estaria vendo aí a questão se estaria gastando 2 vezes o condomínio, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso também, porque como você também está realizando obras, eu tenho certeza que né, como você colocou, que você também trabalha com os engenheiros fiscais, né? E qual é a tua visão nesse ponto de vista, né? Essa moradora, obviamente eu tenho um ponto de vista já, mas eu gostaria, na condição de síndica, o que você acha nesse sentido, se realmente o condomínio estaria gastando 2 vezes, ou se isso é uma segurança? O que você acha disso, Doni? Doutora Anderson, hoje o engenheiro fiscal para acompanhar uma obra, eu considero vital. A empresa tem um engenheiro fiscal que trabalha para ela. E o engenheiro fiscal do condomínio vai fiscalizar também o engenheiro da obra da empresa que nós contratamos para executar o serviço. Então, eu vou citar um exemplo prático aqui. Estou realizando uma obra de fachada no cruzeiro. Quando começou a quebrar as paredes, descobriu que os canos, os dutos dos canos da caixa de gordura, estava infiltrando no solo. Totalmente infiltrando no solo, já tinha feito uma erosão enorme. Síndico, nem se tivesse poderes, ia descobrir aquilo ali, porque como água, não é reutilizável, né? E quando começou a quebrar, a parede simplesmente, que quebrou porque tirou a textura. Só para bater, para tirar a textura, a parede quebrou. Estava toda oca por dentro. E a empresa chegou e apresentou um orçamento. Olha, precisa trocar toda a tubulação dessa prumada. E quando chegou na outra prumada, a mesma coisa. E na outra prumada, a mesma coisa. E aí eu falei, não, peraí.
Ele falou, para trocar é X reais. Aí foi nessa hora que nós chamamos o nosso engenheiro contratado, porque eu, enquanto síndica, apesar de ter uma noção geral de tudo, eu não tenho expertise para saber se aquela parede está totalmente comprometida ou não. E não posso também acatar um valor que vai aumentar a obra em 25% sem ter um laudo. Aí o nosso engenheiro fez o laudo, inclusive fez até o teste para ver se a estrutura não estava comprometida, assinou o laudo e eu, com esse laudo em mãos, convoquei uma assembleia e falei para os moradores, temos esse problema, é grave, custa X reais e, além disso, o preço que ele me deu, o engenheiro do condomínio foi no mercado ver se aquele valor estava compatível. Porque, assim, normalmente, quando a empresa já está executando um trabalho e surge outro e ela vê a gravidade, ela coloca aí 5 a 10% a mais do valor de mercado. Eu já estou aqui mesmo, eles não vão me tirar daqui. Só que não, fomos ao mercado, pegamos o valor e sentamos com a empresa. Não, meu amigo, o valor para mim realizar essa obra com a empresa Y, X e Z é isso daqui. Então, o seu preço está acima disso. Então, eu te contratei para fazer a troca da textura. Vai ter outra empresa aqui que vai fazer a troca da tubulação. Aí, quando ele viu que nós não íamos ceder e fazer com ele no preço que ele quis, ele falou, não, então tudo bem, então eu vou fazer aquele preço ali. E aí, o engenheiro do condomínio está acompanhando se realmente vai ser trocada toda a tubulação. Porque ele baixou o preço dele, que estava fora do mercado, mas agora eu preciso do meu engenheiro fiscalizando para ver se vai ser feito a base ali certinho, né? Porque da erosão que teve, se vai ser fechado o buraco certinho, a quantidade de terra e brita que vai ser colocada ali vai ser o suficiente para não abalar a estrutura do prédio, se vai ser trocada realmente toda a tubulação, igual ele previu no orçamento dele, e isso é uma coisa que o síndico não tem como acompanhar, mas o engenheiro fiscal acompanha. Outra coisa que eu quero dizer também sobre a avaliação do contrato do engenheiro fiscal, porque normalmente o engenheiro fiscal passa na obra igual um beija-flor e vai embora, não fiscaliza nada. E o contrato, como o senhor bem disse e avaliou os meus, o senhor avaliou, o engenheiro tem que cumprir o tempo ali e fazer relatório do que ele fez naquele dia. Não é simplesmente mandar um estagiário lá e não estar responsável. Então, isso é muito sério. E muitos colegas síndicos, devidamente por causa dos condôminos, não ter o conhecimento, deixa de fazer uma contratação do engenheiro e assume a responsabilidade civil e também criminal. Porque se vem acontecer alguma coisa ali, diante de uma contratação mal feita, ele vai responder. Então, eu acho que é aquele trabalho de conscientização. Os colegas síndicos têm que levar o problema para a Assembleia, têm que apresentar relatórios e mostrar e constar em ata. Eu, enquanto síndica, fiz o meu dever, mas a Assembleia não acatou. Vai nos livrar da nossa responsabilidade? Não, mas vai servir na nossa defesa se vier um processo. É isso. Muito bem, Doane, obrigado. Ó, pessoal, olha, para quem chegou depois aí, nós já estamos aí, né, Emerson, com 43 pessoas, se eu não me engano, 40 pessoas, né, participando. O que nós estamos tratando aqui, pessoal? Como eu disse, nós estamos tratando de uma questão que envolve as garantias e a segurança jurídica, né? Então, por isso a síndica profissional Doane e eu, advogado da área, nós estamos naquele momento discutindo agora, pessoal, momento de contratação, de escolha das empresas. Nós estamos passando aqui dicas importantíssimas que devem ser seguidas para que os senhores possam realmente exercer, quem está aqui tocando obra, ou quem vai tocar uma obra, né? Ou quem já fez obra, obviamente, sabe dos problemas e alguns virão, né? A gente tem que se precaver. E essa prevenção são essas dicas que nós estamos passando que são fundamentais diante da experiência. Eu, como advogado, há alguns anos que já atuo na área e faço sempre essa avaliação, né, prévia para que realmente não tenhamos problema. Eu digo que o advogado é muito melhor a gente contratar um advogado ou qualquer outra empresa, um engenheiro, que antes, né, trabalhar de forma preventiva do que depois trabalhar numa forma que realmente tem que entrar com as ações. Então, aí a gente vai entrar daqui a pouco na questão da Assembleia. Então, nós falamos aqui, pessoal, de uma avaliação de propostas, como fazer,
a avaliação técnica já na escolha de um engenheiro fiscal, que é de suma importância para uma obra, e aí nós estamos falando de obra, pessoal, não é só de obra que envolve de grande porte, não, tá certo? O engenheiro fiscal, a gente vai falar sobre isso, vou trazer questões de reformas e exemplos dentro de unidades, a importância de ter um engenheiro que seja contratado pelo condomínio para que possa exercer toda e qualquer fiscalização na parte técnica para que realmente gere uma segurança. Nós vimos aqui, vocês viram, eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram o que aconteceu, aconteceu, acho que foi em Alagoas, em Maceió, uma senhora fazendo uma obra numa cozinha, e essa obra numa cozinha, né, eu coloquei inclusive semana passada no Instagram com fotos, com vídeos, estava tirando um pilar de sustentação da edificação, quebrando para abrir a cozinha. O que aquilo ali, com a graça de Deus, houve aí uma fiscalização, denúncia, né, diante de uma situação que foi impedido para que senão o prédio poderia desmoronar. Então, pessoal, são questões simples, mas que, como aí na condição de síndico, tem que ser avaliado. Mas esse é o tema que nós vamos trazer numa outra aula com detalhes e falando das normas, tá bom? Então, é muito importante nesse sentido. Sobre a 16.280. Tem muitos condomínios que não têm condições de contratar um engenheiro mensalmente. Eu tenho condomínios que a realidade financeira não condiz para me contratar um engenheiro. Mas quando eu sou comunicada que vai ter uma obra, aí eu peço ali a RT, o projeto e tudo, eu pago o engenheiro fiscal 1 hora dele para ele avaliar se aquela documentação está apta. Se com aquela documentação eu posso liberar a obra, o início da obra. Eu acho interessante fazer dessa forma, e como eu tenho vários condomínios, eu consigo negociar o valor da hora. Mas é interessante que o síndico se atente a isso. Porque, bem ou mal, é ele que autoriza. Olha, ele recebeu a documentação, eu vejo muitos colegas, ontem mesmo, uma síndica que eu presto consultoria mensal para ela até me falou, Doni, mas eu recebi tudo certinho. A RT, o projeto, o nome dos funcionários, ela me entregou tudo. Aí eu falei assim, então vamos lá. A senhora tem competência para avaliar essa documentação? Não. Aí eu falei assim, então como a senhora vai liberar o início da obra? Sendo que é sua responsabilidade. Aí ela falou assim, verdade. E outra, a condômina apresentou para ela uma RRT, que tem coisas que arquiteto não pode fazer. Tirar uma parede, arquiteto não pode fazer. Tem que ser coisa de engenheiro. Então, até isso eu falei com ela ontem. Tem específico, você tem que saber o trabalho específico que arquiteto pode fazer e engenheiro pode fazer. E isso muitos colegas síndicos nem se atentam para isso, porque como se diz, né? Troca uma sílaba, né? ART para RRT. Aí, e o pessoal não entende isso, tem que prestar atenção, que a partir do momento em que recebemos a documentação, nos tornamos responsáveis por aquela obra. É importante, a gente vai falar sobre isso, da norma da 680, de uma forma mais específica, mais na próxima aula, Doni. Mas eu queria também trazer outro adendo para os senhores aqui. O que nós temos feito em condomínios, quando toda vez que vai ter uma reforma na unidade, segue uma dica importante. Nós temos adotado da seguinte forma, que a gente possa, o condomínio, isso aí a gente muda, ou na assembleia, ou de preferência quem está fazendo a alteração da convenção, a gente já inserir que quando houver uma obra, já que existe uma NBR, que você colocou, a 16.280, criada em 2014 com alteração em 2015, criando responsabilidades, e depois agora alterada em 2020. Como existe essa responsabilidade do síndico em receber essa documentação, e aí ter o crivo de um engenheiro que possa, né, um arquiteto, dependendo do tipo de obra, fazer a avaliação documental, é importante que é um custo. A gente sabe que isso gera um custo. Então, por exemplo, eu, Anderson, moro na minha unidade, vou fazer uma obra na minha unidade, perfeito? Então, obviamente, se eu quero fazer uma obra e aí vai precisar receber a documentação, o síndico vai contratar um engenheiro, né, fiscal, que possa, como você disse, pagar a hora técnica, não é isso? Mas é importante, pode ser feito o seguinte, não acho mais do que justo, nós estamos adotando isso em condomínios,
para que o engenheiro que vai fazer a fiscalização dos documentos, e se for o caso, dependendo da obra, acompanhar, que isso possa ser custeado por quem está realizando a obra. Porque aquela pessoa que não está realizando obra, obviamente, se você tem uma fração que você está pagando lá de condomínio, o condomínio está dispensando um preço, um valor para aquele engenheiro, por que aquela pessoa que não está executando obra vai pagar por isso? Então, isso pode ser, pessoal, estipulado, devidamente aprovado em assembleia ou em convenção. Obviamente que a convenção ela traz uma garantia maior, pode ser passada para que o engenheiro, nessa hora técnica contratada, seja passado para quem vai executar a obra, ok? Porque é uma garantia para todos os condôminos que ali moram, tá bom, pessoal? Então, isso é uma coisa que pode ser verificada, não tem nenhum problema, porque tem condomínios que têm muitas obras em unidades, né? Isso gera um custo para o condomínio, está contratando engenheiro fiscal, e aí esse custo fica sendo arcado por aquelas pessoas que, inclusive, não estão fazendo obra. Então, isso pode ser de uma forma avaliada, né? E se realmente vai se gerar uma garantia nesse sentido, tá? É uma dica importante. Deixa eu responder uma pergunta de uma senhora que está aqui no chat. Dona Maria, o que acontece? Como eu tenho tempo, né, de administrar tantos condomínios, isso chama gestão. Eu só faço isso. Eu sou síndica, entendeu? A gente fala que síndico não tem dia, né? Então, eu tenho 6 dias na semana para trabalhar. E eu tenho meus condomínios muito bem administrados e na palma da minha mão. E todos os condomínios que eu tenho, eu estou há de 5 a 6 anos, mínimo. Então, assim, eu acho que quando o síndico fala que ele é profissional, ele tem que ser reeleito mais de uma vez, que é o meu caso. Então, assim, eu não tenho outro trabalho, porque normalmente o síndico orgânico, ele tem o trabalho dele fora e tem o bico sendo síndica. Eu não tenho outro trabalho fora. Eu sou síndica em tempo integral. Por isso que eu tenho tempo de administrar meus condomínios muito bem e assessorar alguns síndicos também que estão aprendendo agora a administrar. Isso chama gestão de tempo. É só se organizar que a gente dá conta. Tá bom, eu entendi. Só que não vai adiantar a gente discutir porque eu sou contra a reeleição, entendeu? Eu entendo que tem que ter o rodízio, né? E aí a gente não vai poder discutir agora, mas quem sabe um dia desse, daqui a 2, 3 anos, terá um seminário para a gente debater esse assunto a nível de Brasil. Isso vai ser muito bom. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Eu participo de muitos seminários, inclusive com pessoas polêmicas, adoro, porque eu acho que uma discussão gera desenvolvimento, né? Eu acho que discussão é cultura. E eu acho que em time que está ganhando não se deve mexer. Se a pessoa faz uma gestão boa, é melhor deixar a pessoa que está fazendo um trabalho eficiente continuar fazendo do que colocar um que vai colocar tudo a perder. Mas assim que tiver um seminário, eu convido a senhora. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, com esse negócio de rotatividade. Como eu te falei, eu advogo aí para diversos condomínios aí Brasil inteiro. Essa semana mesmo, semana passada, a gente estava... Vamos voltar para o tema, tá? Mas só para fazer um adendo aqui do comentário. A gente estava administrando, fazendo cursos para os síndicos da Marinha e os condomínios da Marinha estavam sendo feitos de forma presencial lá na escola de guerra e também de forma online. E sabe qual é o grande problema da Marinha? E o porquê que eles estavam fazendo esse treinamento? Porque os síndicos são despreparados, são pessoas que mudam de cidade, são transferidas e não têm preparo. Simplesmente assumem um condomínio de um porte gigante, eles têm uma prefeitura que pessoas inexperientes, sem qualquer tipo de experiência ou preparo, estão assumindo condomínios, e mesmo sendo moradores, condôminos permissionários, e cometendo atrocidades, porque não conhecem da legislação, não conhecem absolutamente nada, o que traz uma insegurança. Então, existe, da mesma forma que existe o síndico que é reeleito seja positivo, também tem aqueles que são ruins e também são reeleitos. Então, os dois lados da moeda, né, que existe, mas a gente tem que avaliar. Mas voltando aqui o ponto, pessoal, que é falando sobre a questão de obras, eu quero trazer um case para vocês, um case de tudo que deu errado num condomínio, porque eu acho que a experiência prática ela é muito importante. Tá? A gente está falando aqui de alguns pontos, a gente está colocando aqui algumas questões importantes, bacana. Mas vamos pegar um condomínio que deu errado. Eu acho que até o Emerson já conhece esse condomínio, é de tão famoso que ele ficou aqui em Águas Claras.
Não vou falar aqui o nome, não vou citar a pessoa, mas acho que pela história que eu vou contar aqui, eu acho que o Emerson, que vive em condomínios aqui, rodou muito, Águas Claras, vai lembrar. Pessoal, em 2016, olha só, eu vou mostrar uma sequência de erros diante do que nós colocamos aqui para rebater o que nós fizemos. Tá? E não é se isso não aconteceu com o único condomínio, não. Outros que eu trabalho, né, que vinha trabalhar e ter notícias. Um condomínio foi fazer uma reforma de fachada, que foi, a priori, pego 3 empresas, né, levados a uma escolha de assembleia, e essa assembleia ela teve lá os orçamentos, não teve um projeto apresentado, olha as falhas, simplesmente queriam fazer, né, a reforma da fachada, porque as pastilhas estavam caindo, né, havendo desplacamento, existia uma certa urgência diante de uma segurança até para os condôminos, e levou-se a 3 empresas levaram propostas de contratação. E aí, obviamente, quando você leva proposta para uma assembleia, o que a assembleia ela vai, de uma forma geral, que a gente sabe que condomínio não gera lucro. O que a assembleia vai olhar, pessoal, em primeiro lugar? Ela vai bater o olho ali e ver o quê? Preço, né? Então, foi feito lá, existia uma comissão de obras, né? Cada um levou, pegaram 5 propostas e levaram 3 para a assembleia. Bem, isso em 2016, início de 2016, só para vocês terem uma ordem cronológica. Escolheram a empresa. E sabe qual empresa escolheram? De um morador, de uma pessoa que morava no condomínio, que dizia que tinha uma técnica para executar uma obra de reforma de fachada no torno de R$800 mil. Esse foi o valor do contrato. Um contrato assinado, pessoal, que eu verifiquei o contrato, e na aula que eu vou dar para os senhores, eu vou apresentar esse contrato, sem nome, mas eu vou mostrar o contrato assinado, um contrato de 3 páginas, sem qualquer garantia, sem avaliação de um jurídico, sem avaliação de um engenheiro, simplesmente, depois que foi escolhida a empresa em assembleia, um contrato assinado nesses termos de um morador. Por que escolheram o morador? E não era a proposta mais barata, era a proposta intermediária, das 3 que levaram. Mas, na cabeça dos condôminos, o morador iria cuidar do patrimônio que era dele. E esse morador, pessoal, e o síndico, foi estipulado que, na época, seriam dados em torno de 28, 30 cheques, mais ou menos, no valor de 30 e poucos mil, quase 40 mil reais, né? 30 e poucos mil reais. E o que o síndico fez? Isso seria pago mensalmente. Seria uma execução aí de 12 meses, mais ou menos, tá? E pago em 36, 30 e poucas parcelas. Não me lembro aqui, né, dizer mais ou menos quanto foi isso. Então, o que aconteceu, pessoal? O síndico pegou esses cheques na época e, diante de seu morador, um cara gente boa, conhecido por todo mundo, o síndico foi lá e deu os 30 e poucos cheques para esse morador, para começar a execução da obra. Esse jogou o cheque para o quê? Tinha. Ninguém sabe, porque ninguém verificou, ninguém buscou uma empresa, ninguém levantou nada. E, automaticamente, o cara começou a gastar e usar esses cheques com factory, e aí se gerou um problema. Feito 30% da obra, descascou todo o prédio praticamente, tirou as pastilhas com os andaimes, né? E aí, obviamente, o que aconteceu? Deixou lá e ele não conseguiu e não tinha mais condições financeiras de tocar a obra. Foi notificado por diversas vezes, obviamente. Doutor Anderson, está travando um pouquinho a sua internet. Está cortando aqui a transmissão. Já não tinha fundo, porque isso, para a justiça, é considerado o terceiro de boa-fé. É aquele que recebe um cheque sem saber o porquê recebeu, mas ele doou alguma coisa, ou pagou alguma coisa, seja equipamentos, o que foi. Pessoal, um caos. E aí, consequentemente, começamos a fazer a defesa do condomínio, né? E aí, o morador, obviamente, essa pessoa que morava, teve que sair às pressas do condomínio, né? Teve que se mudar, porque as pessoas estavam já indignadas, nervosas, né? Aí resolveram contratar uma outra empresa. Bem, e aí a gente entrou com as ações, né? Tivemos que buscar as ações, fazer a defesa dos cheques e contratar uma outra empresa
para se avaliar. Nessa contratação de uma empresa, foi sugerido um laudo de um engenheiro para saber o que tinha sido feito, né? Porque a gente precisava entrar com uma ação contra a empresa antiga, mas a gente tinha que ter um laudo para mostrar quanto que foi executado em obra e o que foi pago. E aí foi feito um laudo, gastou-se mais dinheiro. E, obviamente, para continuar com essa empresa, nós fizemos o quê? Aí uma avaliação técnica da empresa. E lembro bem o que nós fizemos na época. Avaliamos, como eu disse, por seu o CNPJ, avaliamos o CPF do dono das empresas, os sócios, e nessa pesquisa que foi feita, fiscal, essa pesquisa que foi feita, nessa pesquisa, levantei que essa empresa tinha uma ação de cobrança do BRB de R$500 mil. Pessoal, era uma ação que estava em trâmite, ela não tinha trânsito em julgado, não tinha decisão, ela estava em trâmite. Mas isso é um indício. E se é um indício, nós não poderíamos levar isso sem qualquer tipo de segurança. E esse indício, pessoal, fez com que, na época, eu fiz um parecer e disse, olha, é uma ação de cobrança. Se deve ou não, está sendo discutido no processo. Nós não podemos julgar, mas nós podemos tomar o quê? Os riscos. Então, não recomendo a contratação da empresa. Mas, infelizmente, era a proposta mais barata, todo mundo, o condomínio precisando, né, de dinheiro, e, obviamente, mesmo assim, resolveram levar essa nova empresa, e aí essa empresa foi fazer a obra e começou a fazer a obra já com um jurídico contratado, com engenheiro fiscal, fazendo a glosa, fazendo as medições, mês a mês. Você conhece esse caso, né, Emerson? Está lembrando aqui do caso, mais ou menos? Não sei se você lembra desse caso aí. Então, resumindo, pessoal, essa empresa tinha um indício. O que aconteceu com esse indício? Ela não suportou a obra e ela novamente começou a mostrar problemas financeiros. Essa segunda empresa. E aí, obviamente, não conseguiu terminar a obra, se gerou mais ações judiciais. Então, pessoal, resumindo, e foi conseguir o condomínio depois de 5 anos terminar essa obra numa terceira empresa contratada. Hoje, esse condomínio, que era uma obra estimada em menos de R$1 milhão, esse condomínio gastou R$3,5 milhões de uma obra, tá? Porque, diante de tudo que aconteceu, e hoje ainda o condomínio tem em torno de, acho que de 7 ou 8 processos em trâmite diante dessas empresas para se gerar e fazer essas cobranças devidas, sendo que 2 delas já fecharam portas e não tem mais bens, faliram. Então, pessoal, o que eu quero dizer para os senhores? Essas situações, obviamente, tem processo de contrassíndico, de responsabilidade, esse que passou cheques, outras coisas que foram surgindo. Então, são situações que, se a gente não tomar essas precauções, conforme a Doane colocou aqui, conforme eu estou gerando aqui, num processo de contratação de empresa e fiscalização, os senhores terão muitos problemas. Tenho certeza que muitos que participam aqui ou já fizeram obras, já viram essas problemáticas aí diante dessas situações, que é o que eu falo, que às vezes é o barato que pode sair muito caro. Não vamos contratar um engenheiro fiscal porque é caro. Não vamos contratar um advogado que possa fazer avaliação de contrato, levantar a empresa porque é caro. Não vamos botar uma contabilidade para poder fazer a fiscalização documental dos funcionários que estão trabalhando, para receber lá se eles estão sendo pagos, fazendo todos os recolhimentos mês a mês, a gente tirar a responsabilidade trabalhista, se a empresa está em condições de assumir os riscos. Não vamos fazer porque é caro. Então, barato, isso são circunstâncias que, obviamente, condomínio e assembleia não percebem. E aí fica sempre o síndico ali dando a cara a tapa, e aí depois qualquer situação ou problema é ele que vai responder, né? Diante de uma improbidade, diante de uma má gestão, dentre outras questões. Então, isso, só um minutinho, pessoal, isso é só para passar uma situação um pouco mais, assim, muito en passant, né? Para que os senhores percebam que tudo isso deve ser feito e passado por procedimentos. E esses procedimentos vão se gerar essas garantias. Pois não, quem pediu a palavra aí, por favor? Doutor Anderson, é o Cleberson. Boa noite. Oi, Cleberson. Boa noite. Outro dia a gente estava discutindo aqui, a gente estava com uma reunião no condomínio que tinha que ter uma cartilha para o síndico ele seguir, né? Porque às vezes muitos síndicos eles não querem escutar a parte técnica, né? A gente sabe que o síndico ele tem que delegar para a contabilidade, o jurídico, nas horas da assembleia, nessa questão das obras, pecam muito pela teimosia, né? Sim. E aí é o que acontece, né? Não escuta a parte técnica, a parte que realmente está sendo paga para fazer as orientações devidas, né? Perfeito. E isso, consequência, como eu te falei, é o que a gente pode, e fica o síndico lá numa situação complicada, né?
Eu digo que tem síndicos aí, pessoal, que a gente vê uma situação às vezes tão complicada. Desculpa, seu nome você falou, mas eu não gravei. É Kleberson. Kleberson. Então, Kleberson, tem síndicos que ficam numa situação tão complicada de uma obra que ele vai assumir, que eu digo que ele renuncie. Se a Assembleia não aprova a contratação, fazer confecção de laudo, se já tiveram aula de laudo, imagina, uma coisa nesse sentido, de inspeção, que possa poder avaliar, ver os problemas, né? A Assembleia não aprova, não tem dinheiro, não tem condições, e o síndico ali no dele na reta, eu recomendo que o síndico renuncie, saia, entendeu? Porque tem situações tão problemáticas e dramáticas, né, diante de grau de riscos críticos que existem em estruturas, que é inviável um síndico estar querendo assumir ou tocar uma situação daquela sem que o próprio condomínio esteja aí diante de assembleias e decisões se eximindo de responsabilidades no que tange a arrecadação de dinheiro, dentre outras coisas, né? E, assim como o síndico, eu digo sempre, olha, eu falo para os síndicos profissionais, falo para os síndicos moradores, quando eu ministro aula, eu falei, pessoal, avaliem o que vocês vão assumir, cuidado com a bomba. Ah, mas eu moro aqui, eu digo para vocês, eu tenho um exemplo também recente. Meu pai ele mora em Salvador, né? Ele assumiu como síndico num prédio onde ele mora, é um condomínio de alto padrão em Salvador, e que tinha um síndico lá que estava já, um morador, há 12 anos como síndico, ninguém queria saber de nada, ele tinha construtora, engenheiro, sabe? E aí, quando meu pai resolveu assumir, por uma circunstância de ver algumas problemáticas, né? Olha, o que nós levantamos nesse prédio, se eu for falar para vocês, na aula eu vou trazer isso para vocês, tá, pessoal? Na próxima aula, né, quem chegou aqui depois, eu vou explicar que a gente vai ter uma aula com slides, com fotos. Eu vou trazer esse case também para vocês verem o que ele estava assumindo. E eu disse para meu pai, como síndico, eu advogado de condomínios, para ele, olha, caia fora, renuncie, não fique. Ah, mas eu moro aqui. Eu disse assim, não, você vai se mudar daí, você não vai ficar aí. Tal a problemática que existia no condomínio. Por quê? Não havia manutenção, desvio de dinheiro, uma série de situações que vinham ocorrendo, que chega a um ponto, pessoal, que não dá para continuar. Então, para que isso não ocorra, é importante a participação, fiscalização, acompanhamento de todos, né? E as pessoas não se eximirem das suas responsabilidades. O que nós estamos falando aqui, o que vocês estão vendo, é uma situação muito séria. E vocês aproveitem bastante esse curso que vocês estão tendo com os engenheiros, né? Para que realmente possam aprender e a fiscalizar, tá bom, pessoal? Bem, meus amigos, olha só, já estamos aqui quantos participantes? Quase 50 participantes. O que eu vou passar para os senhores? Eu, hoje, né, o Paulo me convidou para fazer essa palestra, eu com muito grado, e sempre que o Paulo me convida, eu sempre me disponho, mas eu também tive um problema, tá bom? Eu tive um problema de uma assembleia que eu vou precisar hoje ir, foi de última hora, diante de uma situação no condomínio. Eu conversei com o Emerson e conversei com o Paulo, que eu não vou poder dar continuidade o tempo que realmente foi sugerido aqui. Peço desculpas antecipadamente, já falei isso no início da aula, já falei isso com o Emerson, e na próxima aula, pessoal, eu quis trazer essa parte inicial de contratação, proposta e dicas, com bate-papo com a Doane, mas ela vai voltar também, e nós vamos fazer uma aula com material, com apresentação de slide para os senhores, na qual eu vou disponibilizar tudo, tá bom? E aí o Paulo vai ver uma data para que eu possa trazer, e aí eu vou trazer para vocês muitas dicas, e esse que você colocou aí, Cleberson, essa documentação que eu vou trazer, meus slides. Bom, então a gente vai falar sobre isso. E aí eu paro aqui hoje, pessoal, eu vou interromper a aula, porque é uma questão urgente, mas eu vou começar na próxima aula falando, nós paramos, olha só, nós fizemos aqui rapidamente, nós falamos aqui do processo de contratação, de averiguação de projeto, as etapas de contratação, da proposta, a questão do engenheiro fiscal e até o ponto que nós entraríamos aí agora com o contrato em si, né? Eu daria algumas dicas em relação agora à parte contratual. O que é importante no contrato de uma construtora, de uma obra que será executada no condomínio, tá certo? Então, nós vamos começar desse ponto na próxima aula, para quem acompanhou a aula de hoje. Eu já parto dessa questão contratual. E aí, claro, vou falar sobre questões de como fazer pagamento, quais são as garantias que têm que ser geradas, que também é importante que o engenheiro já pelo condomínio que ele contrata, toda a segurança, a responsabilidade trabalhista, entre outras questões, trazer para você. E aí, depois que eu falar dessa questão contratual, a gente vai entrar na seara em relação a questões de garantias de NBRs,
tá? Uma série de coisas importantíssimas que nós temos para falar, tá bom, pessoal? Então, nós já vamos aqui para quase 19 horas e 45 minutos, tá? Eu agradeço, peço desculpa mais uma vez, né? Em nome do Paulo, que não tem nada a ver, o Emerson, mas que me surgiu esse imprevisto e eu vou precisar me ausentar, tá ok? Mas agradeço e vamos continuar. Espero vocês na próxima aula e aí vocês possam trazer muitas dúvidas. Pois não? Eu queria só lhe fazer só uma pergunta, só uma dúvida. Aqui é o José Marco, que só me conhece por Cafu, não, né? Sou aqui do Riacho Fundo 2. Para qualquer tipo de obra, precisa uma comissão de obra ou só para obras grandes? Ou umas pequenas reformas, benfeitorias dentro do condomínio? Precisa de uma comissão de obra? Não, não precisa. Assim, se for uma reforma de médio para grande porte, é importante que vocês tenham uma comissão de obra, como a Duane colocou, para vocês discutirem, debaterem, acompanhar a obra. Agora, pequenas obras do dia a dia do condomínio, situações de reforma, não, é importante que o condomínio, dependendo dessa quantidade, tenha aí um engenheiro que possa fiscalizar, tá? E não a comissão. Então, esse engenheiro pode ser contratado por hora técnica, aí depende da situação do condomínio, esse engenheiro pode ser contratado mensalmente, né? Um condomínio novo que foi entregue agora, pessoal, tem muitas obras, tem muitas reformas, tem que ver as garantias, né? Eu sempre falo muito da inspeção predial, é importantíssima a inspeção predial, que o engenheiro contratado pelo condomínio faça a avaliação antes que as garantias, que nós vamos falar isso na próxima aula também, antes que as garantias sejam vencidas, né? Porque vai se vencendo, vai se haver na prescrição, e aí automaticamente a construtora vai tirando dela da reta e vai sobrar isso para o condomínio, tá bom? Mas isso aí tem que ser muito bem, meu amigo, avaliado para poder trazer essas informações, tá bom? Obrigado, viu, doutor? Alguma pergunta, pessoal, do tema de hoje que a gente tratou? Alguém quer tirar rapidamente alguma dúvida, alguma situação? Depois de vencida a garantia, doutor, é o Clébis de novo. Depois de vencida a garantia, você pode entrar com ação? Depende. Exemplo, Depende asfalto, da garantia. Exemplo, asfalto. Muita gente se prende a questões de garantia. E nem tudo é garantia, tá bom? A garantia hoje, pessoal, já tem, dependendo da situação, ela pode chegar, não é só 5 anos, ela pode chegar até 10 anos. Agora, o que o condomínio fez? A gente vai falar sobre isso também, né? Essa questão de prazo de prescricional. O condomínio tomou providências, o condomínio levantou os vícios construtivos, sejam eles endógenos, sejam eles exógenos, foi levantado, é um vício redibitório, um vício oculto, a construtora foi notificada, tomou ciência do que está acontecendo, então são questões que têm que ser avaliadas, até pelo Código de Defesa do Consumidor, que a relação que a gente fala entre uma construtora e o condomínio é uma relação consumerista. Tem que ser avaliado se essa relação realmente, se o condomínio teve a nossa notificação, abriu as chamadas em relação à construtora, se a construtora foi lá, executou, não executou. Então, e isso tudo se gera, isso tudo influencia nas garantias, tá bom? Então, são diversos pontos aí que a gente vai poder, Cleberson, tratar na próxima aula. Eu vou falar sobre isso de forma mais detalhada, para quem está com essa situação possa trocar uma ideia aí comigo, tá bom? Meus amigos, então, novamente, desculpa, mas de antemão, Emerson, obrigado. A gente só remarca, Emerson, o Paulo ficou de ver a data, nós vamos ter um material muito bacana para passar para os senhores. Só queria falar o seguinte, olha, semana que vem, rapidamente, Emerson, semana que vem, está tendo curso aqui semana que vem, Emerson? Sim, normal? É toda terça e quinta. Hoje a gente fez uma aula extra, né, mas aí vai ser remarcado. De toda forma, os encontros são sempre nas terças e quintas. Quintas, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Na semana que vem, Emerson, eu estou dando aula na ESA, né? Eu tenho um curso na Escola Superior de Advocacia, que é de segunda até quinta-feira. Então, passando a semana que vem na outra, as datas que vocês quiserem ver aí, ou na terça ou na quinta, ou se preferências para mim na quinta é mais fácil, a gente marca aí uma aula completa com slides para ficar aqui umas 4 horas, debatendo o tema aí sobre obras, construções, e a gente traz a Duane aí e outras pessoas para poder participar da aula, tá bom? Vai ser um prazer grande. Ótimo. Segundo o Paulo, ele queria fazer o encerramento no dia 12, deixa eu ver aqui, no dia 12, eu acho que é a próxima quinta, 7 de 12, Então, a gente teria, é uma quinta-feira. Porém, a gente pode marcar para essa quinta e conversar com ele para fazer o encontro, então, na sexta ou no sábado, né? Enfim, tá. Vamos ver, porque ele está querendo organizar um encontro presencial até numa churrascaria. Presencial. Não, então vamos fazer o seguinte, para não atrapalhar, eu me disponho dia 10, terça-feira dessa aula. Dia 10, tá, ótimo.
Não tem problema não, tá? Pode ser. Dia 10, se vocês precisarem, Vamos ver, eu tô à porque eu... disposição para Isso. ministrar. Tá ok, a gente organiza o cronograma, até o Paulo está organizando. Teve uma dificuldade técnica, inclusive ontem, né? O professor ia entrar, parece que não deu, e aí ficou de remarcar também. Mas o curso é bem dinâmico, a gente pode estender, o pessoal que quiser assistir, continuar depois do dia 12, lá pelo dia 17, né? Enfim, passa para a próxima semana. De toda forma, a gente vai estar sempre disponível aqui. Fica a critérios, estou à disposição, tá bom? Maravilha, muito obrigado. E, de toda forma, é sempre uma honra, né, poder ouvir e ter informações precisas, né, informações que são relevantes e que são importantes, né, para síndicos e futuros síndicos aí que estão participando do curso. Então, é isso aí. E eu gosto muito de participar e poder dar essas informações, Emerson, porque quando a gente fala de obra, e vocês estão tendo cursos voltados a essa área de engenharia, é muito importante que a gente possa gerar essas garantias aí diante dos riscos, né? São coisas muito sérias que nós estamos tratando aqui e que essas responsabilidades realmente devem ser debatidas. E eu já aproveito a parabenizá-lo, você e o Paulo, pela organização do curso, do evento. Maravilha, obrigado. Para poder estar auxiliando da mesma forma, os síndicos. Né? Exatamente. Da mesma forma, a gente sempre tem contato com a tua presença, né? A tua participação, que é sempre ótimo, né? É sempre bom ter alguém parceiro que consegue disponibilizar o tempo, né? Hoje em dia o tempo é tanto que a gente está vendo, né? Sempre tem um imprevisto. O condomínio é tão dinâmico também que acaba a gente tendo que dar prioridade sempre ao síndico, ao condomínio, aos clientes. Mas é isso aí. Acho que deu uma travada aqui na internet do Dr. Anderson. Então, Então, fiquem com Deus. Ótimo. Maravilha. Tá bom, travou um pouco esse áudio, mas tá bom, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. E então, se der, previamente marcado, aí você vê com, né? Dia 10 eu estou à disposição para a gente voltar com a aula aqui. Já deixo agendado, me confirmando, eu já agendo, tá bom? Maravilha. Então, um abração a todos, boa noite. E a gente encerra. Muito obrigado, doutor. Igualmente. Valeu, Guilherme. Sempre presente aí. Sempre. Boa noite, Maravilha. Anderson. Boa noite. Até mais. Um grande abraço para todos aí, hein? Muito obrigado. Valeu.